Temos muitos projetos para 2026, então eu acredito que esse programa vai ser um pouco mais curto, né? Então eu queria deixar um espaço aí, Clara, para você falar dos projetos de 2026, além do lançamento do livro, né, que é uma coisa boa. Você falar dos seus projetos para 2026, né, da produção de eventos que você está voltando a produzir eventos já para produzir eventos para todo o país, né, focando aí Bem, em alguns estados. Então, eu queria que você falasse sobre esses estados que você quer focar, que é à vontade. E também para falar dessa situação, porque eu fiquei cansada, sabe? é uma situação realmente lamentável. Como sempre, a gente tem que engolir certas coisas. E quando você falava sobre isso aí, me chamou a atenção a um caso que eu vivenciei, esses ontem, no caso, no setor policial de Mossoró. E é como você falou, chega um ponto que caleja. A gente já não sabe mais o que fazer. De repente chega a notícia, né? Você sabe que quem trabalha no jornalismo tem alguns grupos que são surdos de reportagem, que um homem branco de uma certa classe de influência de Mossoró, família de renome, que se fosse para mim passar pano, eu teria que passar pelo fato dessa pessoa ter tido um certo contato com uma parte da minha família, ter sido criado um tempo da sua vida por uma tia minha de sangue, enfim. Mas ele bateu muito, espancou bastante sua ex-namorada dentro de uma loja no bairro Nova Betânia. E, pelo que eu soube, foi um dos episódios, já era bem o terceiro, e não só ela, como outras ex-namoradas tinham sofrido violência. E é um assunto, Giane, que a gente vai terminar o ano falando sobre ele. Parece que quanto mais a gente tenta falar, debater, falar sobre o quanto a gente tem que defender o direito das mulheres, a segurança, o bem-estar psicológico também, físico, mas as coisas acontecem. E foi um caso que, porventura, vai tomar, já tomou repercussão, já está saltando em alguns blogs, e acredito que vai tomar muito mais, ainda até a semana que vem. E é lamentável em ver, tipo, mais uma mulher sendo espancada dessa forma, pelo que eu entendi, foi na frente de muitas pessoas, e que ela só não chegou a acontecer o pior com ela, porque tinha, parece que um pedreiro na galeria em que ela tem a loja, que segurou, que ficou tentando lá segurar, numa luta corporal para segurar. Então, assim, é como você falou, antes da gente começar, nós não estamos seguros. Infelizmente, nós não estamos seguros. E acontece muito isso. Outro ponto que aconteceu quando a gente estava, acho que a gente estava no recesso ainda, que foi o caso da advogada aqui de Mossoró, que teve grande repercussão, teve também a violência física, né? Foi, enfim, violência física, violência psicológica, em uma festa, em uma abordagem que se identificou, ela se identificou como advogada e ela teve o tratamento que teve, e uma mulher comum, negra, por exemplo. Porque é muito fácil eu dizer que não existe eu sendo parda, branca, né? Mas quando quem está lá na pele, sentindo o preconceito de fato, é bem mais difícil. Então, assim, essa questão da lista é um dos tantos casos que a gente sabe que existe. Na nossa própria profissão também a gente sabe que existe isso, existe a questão das escolhas também, e que é como eu sempre falo, é como eu sempre falo aqui, a gente tem que estar toda hora provando que a gente é boa, que a gente é inteligente, que a gente é capaz. E a gente não passa pano. A mulher, quando ela conquista os espaços de poder, é por esforço, inteligência, caráter, verdade e ética. Dificilmente vai ser por tapinha nas costas. E esse, para mim, é um fato, entendeu? Então, infelizmente, é algo que a gente, enfim, é desgastante. E eu acredito que é bem desgastante, mais ainda para você que defende isso, que tem um projeto dentro da pauta das mulheres, dentro da pauta do feminismo. Então, chega uma hora que é desanimador. E quando eu falei sobre o sucesso do projeto, é justamente para que mais coisas, que coisas boas venham a acontecer.
que você consiga se desgastar cada vez menos, porque eu sei o quanto é difícil, não é fácil. Então, foi nesse ponto que eu falei em relação a desejar que venha coisas boas de fato para você, que seja um ano eleitoral bastante produtivo, que você consiga muitos clientes, que isso lhe coloque em outro patamar, porque eu sei que não é fácil defender a pauta das mulheres, não é. Ah, mas tem muitas mulheres que palestram, tem muitas mulheres que falam sobre esse tema. Gente, tem, de fato tem. Mas mesmo assim, quem estuda a fundo, quem tem um histórico, que estuda o feminicídio, que tem o poder da palavra de falar sobre o assunto e conversar sobre esse assunto, sabe que quando a gente dá 2 passos para frente nessa pauta, aí depois a gente tem que dar 2 para trás. É sempre assim. Quando a pauta é feminismo e essa questão da mulher. Principalmente, eu não estou falando nem só de ambiente de trabalho, espaços de poder, não. Estou falando principalmente sobre a segurança. E eu falo de segurança, segurança mesmo, segurança física. É bem desafiador. Então, é uma pauta bastante difícil. E eu não entendo demais. Vamos lá. Sobre 2026, achei muito legal essa questão da sombra que você falou. E ela está muito ligada à relação com a psicologia também. Inclusive, quando você falava alguns gatilhos, eles acabam se abrindo. Porque eu não acho que eu se não ter esse amor pelo Natal, não ter esse gosto pelas festividades de fim de ano, vem muito pelo que eu cresci vendo também. E não ter tido uma infância onde a família se reunia, onde o Natal era legal, tinha troca de presentes, a família era unida, tinha a questão da ceia. Então, tudo isso, não ter isso, são elementos que vai fazendo essa construção na nossa cabeça de que o Natal é ruim e de que a virada do ano é pior ainda. Então, são 2 datas que eu sempre brinco. E se a gente conseguisse pular agora para o São João? Eu sempre brinco isso. Brinco dessa forma. Mas por quê? Porque no São João, meu avô, que era agricultor, e minha avó, sentava na calçada, fazia fogueira na época das fogueiras, passava milho para mim. Era algo simples, mas que marcou a minha infância e fez com que eu fosse apaixonada pelo mês junino. Então, sempre tem um porquê, sempre tem um porém nas nossas decisões. Vamos lá, sobre 2026, os eventos, de fato, continuo, né, no jornalismo. Eu gosto muito da minha profissão, apesar dos desafios. E hoje eu me vejo, assim, graças a Deus, num ambiente em que me permite liberdade criativa. E isso é incomum nos dias de hoje. É muito incomum. Mais incomum ainda para mim. Eu acho que eu nunca recebi, de fato, uma oportunidade de trabalhar na minha área como eu estou tendo agora. Mas, paralelo a isso, que não me impede de continuar os meus projetos, eu vou retomar, sim, já na primeira semana de 2026, já estou organizando tudo para isso, com as assessorias, né, com as produções. Que evento primeiro a gente tem que entender uma coisa, foi um dos mercados que mais movimentou no Brasil, foi eventos corporativos esse ano, a gente conseguiu gerar em cerca de 16 bilhões de reais, talvez até mais quando esses dados forem atualizados. A gente entende que vai ter mais um boom na parte de eventos corporativos. Isso eu estou falando de corporativos, que é onde eu estudo, né? Vai ter mais um boom sobre isso, várias pessoas estão ingressando nesse digital. E, Jeane, uma curiosidade. Com a pandemia, todo mundo achava que os eventos presenciais eles iam entrar em extinção. E agora, esse cenário está se revertendo. Você pode perguntar às principais produtoras do Brasil, a gente de renome, que produz eventos de renome, que elas vão te dizer, está se revertendo. O digital, ele é um reforço, mas ele não substitui o network e as conexões presenciais. O volume de negócios é bem maior quando eu faço o evento presencial, que o outro me conhece, que o outro aperta minha mão, que eu indico você. É totalmente diferente de quando eu mando uma mensagem no WhatsApp
para a pessoa me responder, para a pessoa, primeiro, que as pessoas às vezes validam a gente pela foto, pelas nossas características. É como se a nossa inteligência fosse definida a partir de uma fotografia. E não é assim, entende? Então, o mercado começou a ver que, opa, não é para ti. A gente achava que essa coisa da pandemia ia dar um boom no digital. Não foi. Volta. Então, network, volume de negócios, essas assessorias, elas estão cada vez mais evidentes. E provavelmente esses números vão duplicar no ano de 2026. Então, assim, eu gosto de fazer o corporativo, porque eu realmente tenho uma paixão pelo corporativo, é um mercado que me chama, que me conecta. Então, eu estou estudando sobre. Essa semana eu fiz algumas mentorias fechadas, porque eu preciso fazer para melhorar o conhecimento, para agregar cada vez mais conhecimento, certo? E sobre os projetos é justamente isso. O primeiro passo, acho que o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o e-book, né? A arte de fazer eventos e é de fazer eventos, gente, não é, vou criar um evento aqui na minha empresa, não. É um produto que realmente tem um passo a passo de como os grandes players do mercado, os caras que estão lá em cima, no topo mesmo, assim, que fazem imersão, que estão no digital, que tem vários eventos presenciais, o passo a passo de como eles fazem os eventos, como eles criam os eventos como estratégia de conexões e também como gatilhos, né, de pitch de vendas de produtos que eles já têm e de novos produtos que vão vir. Então, o evento hoje é um maior produtor de negócios, como eu falo, de parcerias, de conexões. É um espaço assim que as pessoas estão se reunindo, estão se reunindo de fato para fazer negócio, para se conhecer e para criar relações, para se expandir. As pessoas estão ficando com essa sede de conhecimento no universo corporativo. Então, assim, esse é o primeiro produto de start, né, que é o e-book ensinando as pessoas. E nele lá vai ter várias coisas, desde o planejamento, o briefing, a curadoria que você faz com o seu cliente, até o relatório da ponta final. E isso é para quem faz evento, para quem quer fazer, para donos de empresas que querem lançar, de repente, um evento da marca. Então, lá é para vários tipos, para vários modelos de um produto específico, que, gente, foi criado com tudo que eu aprendi, com os erros também. Eu errei bastante. Eu cometi erros pequenos que podem ser calculáveis, e foi a partir disso que eu consegui criar uma coisa que, se você fizer o passo a passo, você vai fazer uma entrega assim brilhante, e você vai conseguir lançar o seu de uma maneira muito, muito assertiva, muito eficaz. Então, esse é o primeiro projeto, né? E aí vem algumas parcerias que a gente tem, o evento do Mulher em Pauta, do livro presencial, que a gente quer fazer, que esse vai ser um evento que a gente vai fazer, como a gente conversou, vai ser um evento menor, um evento mais para criar conexão com as mulheres, para que o Mulher em Pauta fique mais evidente, criar parcerias com emissoras, enfim, trazer autoridades, é mais para autoridade. Eu diria que é um fortalecimento do brand, né? E vamos juntar aí com o lançamento do livro. Esse é um dos. Tem outras parcerias que eu estou fechando também com mentoras de Fortaleza, daqui de Mossoró. Então, a gente está fechando para expandir próximo ano. Tem projeto pessoal meu, fortalecimento do meu nome como marca, do meu posicionamento, essa questão de se posicionar mesmo, de aprender, porque eu acho que a principal curadoria começa em nós mesmos. Assim, a gente precisa se autoavaliar, entender o que a gente está errando para poder mudar e fazer coisas novas. Então, nesse primeiro semestre, eu me limito muito a isso. E no segundo semestre, eu já não quero mais. Meu foco não é o Rio Grande do Norte, quem me conhece sabe. Amo minha cidade, amo meu estado, gosto, estado rico, estado produtivo, um estado de gente inteligente, valente, de um povo que realmente sabe o que quer. Eu acho que
que o Rio Grande do Norte é cheio de nordestino raiz mesmo. Mas não é aqui, é fora. Então, assim, os estados que eu realmente penso em fortalecer é São Paulo, Minas, outros estados, e foi quem realmente me abriu as portas no início. Então, eu acho que a gente tem que estar onde as portas estão abertas e o reconhecimento vem. E eu sempre senti muita falta. Também a gente não pode ser medíocre. Eu sempre senti muita falta disso na minha terra, né? De ter esse reconhecimento enquanto profissional da comunicação, enquanto profissional da área de eventos. No Rio Grande do Norte também, Naquela, mas você não se posiciona. Mas o pouco que eu me posicionei, eu entendi que não era aqui. Porque o pouco que eu me posicionei lá fora, eu tive bastante retorno, entendeu? E eu não estou falando de retornos altos, não. Eu estou falando em retorno no sentido de apoiar mesmo. Então, a gente tem que estar nesses espaços, onde nós somos apoiadas, abraçadas, e que a gente não precisa ter vergonha ou medo de encarar quem somos. Então, para mim, esse é o principal ponto que eu preciso levar para o meu 2026. E desses projetos, né, tem um evento, uma feira, que eu ainda não posso falar muito, acho que eu não cheguei nem a conversar com você ainda, e já é uma coisa que eu tenho desenhada, mas que me veio no coração para não fazer em Mossoró. Então, eu não sei ainda qual estado vai ser, eu não sei ainda como vai ser, mas eu tenho um projeto de uma feira, assim, para lançar no próximo ano e ser um produto da AC, ser um produto da própria empresa. Sobre os eventos sociais, eu não pretendo voltar agora, foi algo que me desgastou muito, me adoeceu bastante. Então, assim, eu não pretendo voltar, eu pretendo seguir nesse rumo. Vou seguindo aí é, na, na parte de assessoria mesmo e de produção corporativa.